Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Pronto, tudo preparado. A história de hoje é belíssima, é linda demais. E muito agradecido a você que já mandou o seu valeu, independente do valor. Tá valendo demais. Paulinho, eu queria muito ajudar o teu canal. Como é que eu faço para ajudar? Eu quero mandar um valeu para você. Eu amo o canal. Simples. Sabe onde você curte a história? Que você dá o teu joinha. Aliás, isso é importantíssimo. Dá o teu positivo, o teu joinha para a história. Ali mesmo, você corre assim a vista para a direita e encontra o ícone criado pelo YouTube, um coração com o cifrão dentro. É a doação feita com coração. Manda com amor, com coração, o que você puder para ajudar o canal. É muito bem-vindo. Ah, mas eu não posso. Ué, não tem problema nenhum, a amizade é a mesma. Eu só quero hoje que você viva comigo a emoção de curtir essa história que é linda demais. Você vai gostar. Começou. A minha amada mãe, em 1950, arranjou aquele emprego como doméstica. Ela foi trabalhar na casa de estrangeiros. A família para a qual a mamãe começou a trabalhar era uma família espanhola. Toda aquela família era nascida lá mesmo, não era que era espanhol que tinha vindo para o Brasil, não. Nascido em terras europeias. Família boa, educada. Para a época, 1950, tratava os empregados com educação. E já era uma grande coisa naquela época, viu? Uma coisa também era certa. Se tratava bem, havia limites e todos tinham que ser respeitados. Quero dizer com isso que empregado era respeitado sim naquela casa, bem tratado, mas desde que ele não saísse dos seus limites. Havia uma clara divisão entre pessoas da família e os empregados. Mas também considero que eu não estou falando nada que cause assim estranheza, uma vez que até hoje isso existe. A família espanhola era rica, era uma família abastada, o pessoal todo lidava com joias. Eles tinham, inclusive, no centro velho, antigo de São Paulo, uma joalheria. Então eles tinham muito em casa, na casa deles, muitas pedras preciosas, ouro. Acho que, até como defesa, eles mantinham assim os empregados longe dos segredos. Eles ficavam falando espanhol dentro de casa, mantinham os empregados longe dos segredos e dos cofres da família. Mas a minha mãe saiu um pouquinho do seu quadrado. Ela se deixou levar pelas coisas do coração. A minha mãe se apaixonou. Não que seja proibido se apaixonar, mas no caso da mamãe, ela foi se apaixonar pelo José Luiz. José Luiz para nós, né? Ela foi se apaixonar pelo José Luiz, que era filho dos seus patrões. Bem, aí ela fugiu muito do permitido. Além da diferença financeira social, ainda havia uma outra questão. Mamãe era negra. Como ela poderia ser aceita? Eu estou falando de 1950. Dificilmente seria aceita na condição de namorada do José Luiz, o filho dos patrões. Família abastada, família espanhola, família tradicional, difícil, hein?
Isso era praticamente impossível para minha mãe. Para minha mãe, não restava outra alternativa que não fosse calar os seus sentimentos. Ela amaria em segredo aquele belo rapaz. Viveria como tantas já viveram. Viveria um amor platônico. Com certeza, ela não era a primeira e nem a última a viver tais coisas. Ela ficava no seu quarto de empregada, sonhando com o seu amado. Abraçava o travesseiro como se o abraçasse. Ia viver a fantasia, o sonho, porque ter aquele amor de verdade nos braços dela, era praticamente impossível. Era praticamente impossível. Mas agora, mamãe estava apaixonada. E sejamos honestos, é muito difícil para uma pessoa apaixonada não deixar escapar algum olhar comprometedor, né? De vez em quando escapa, por mais que a gente se policie, aquele olhar traidor, de vez em quando não tem jeito. Um olhar desse sempre escapa do nosso controle. Eu imagino que tenha sido exatamente isso que aconteceu com a minha mãe. Ela deve ter se deixado trair por algum olhar, ou disse alguma coisa que José Luiz atentou, captou. Sem contar que mamãe era bonita. A minha mãe era bonita, sabe? Uma negra dos olhos graúdos, um sorriso bonito, os dentes clarinhos. Mamãe dizia que isso no entendimento dela, que isso vinha de ter escovado na infância os dentes com carvão. Mamãe estava no vício da sua juventude. Era uma negra linda. Uma bela noite, mamãe estava em seus devaneios, deitada na sua cama, no humilde dormitório destinado aos criados. Foi quando ela ouviu que alguém mexeu assim na fechadura da porta. Alguém mexeu na fechadura. A porta estava trancada. E a mamãe ficou mais atenta. A pessoa ainda mexia na fechadura da porta. Foi quando, sem gritos, ela não podia gritar, ela não gritou, ela perguntou: quem é? Até baixinho. Quem é? Quem é? Quem é? E a pessoa do lado de fora sussurrou: abre a porta. Sou eu, José Luiz. Sou eu, José Luiz. A minha mãe, num primeiro momento, achou que ela estava dormindo e aquilo fosse um sonho. Fechou os olhos e depois os abriu, e do lado de fora a pessoa ainda sussurrava: abre a porta. Sou eu, José Luiz. Abre. Fosse sonho ou verdade, a minha mãe abriu a porta. Imagine você agora a cena. Tudo escuro no quartinho. Os corações disparados. O de mamãe quase saindo pela boca. Ele também, José Luiz, era jovem. O tremor nos corpos. Mamãe ficou estática, ainda meio paralisada, sem querer acreditar na realeza de tudo aquilo. José Luiz, bem, ele, no auge da sua juventude, os hormônios rodopiavam em sua circulação sanguínea. De repente ele vê aquela beleza negra da minha mãe à sua frente. Tudo firme no seu corpo, os seios, o pescoço, o sorriso. José Luiz, ele fez o que pedia a sua carne que fizesse. Ele abraçou a negra e jovem e linda
e praticamente nesse abraço se jogaram sobre a cama atrás deles, caíram sobre a cama. Troca de carícias, de beijos, de mais abraços. Depois, não havia mais palavras, porque há momentos na vida em que as palavras são perfeitamente dispensáveis. Elas nem precisariam existir. Havia desejo, loucura, energia, calor naquele encontro. José Luiz e minha mãe passaram praticamente a noite toda juntos. Mamãe, nessa noite, perdeu a virgindade. Há desconfianças que José Luiz também. Foi a primeira noite de ambos. Se antes a minha mãe já estava totalmente apaixonada por ele, agora então, nossa, o amor explodia em seu peito. Até porque eu só descrevi a primeira noite, mas que não foi a única. Em quase todas as noites, de maneira sorrateira, José Luiz, ele saía e agora ele sabia que a porta não estava mais trancada. Bastava que ele girasse a fechadura. Psiu, cheguei. Sou eu. Saudade. Muita saudade. Estava morrendo de saudade. Minha mãe se deitava numa posição onde ficava o espaço dele. Ela esperava a visita do seu amado em sua cama. E com o rosto voltado para a parede, ela abriu um sorriso branco. Era mais um momento de amor. Para ela era. Para ela era. Depois que o José Luiz satisfazia aqueles desejos todos, ele não ficava lá. Ele saía na ponta dos pés. Tchau, tchau, tchau. E na ponta dos pés se dirigia para o quarto que era dele. Eu acho que eles ficariam assim uma vida inteira. Se assim o fosse, eu terminaria essa história aqui, com a famosa frase, e foram felizes para sempre. Mas a realidade foi outra. Após quase 2 anos assim, vivendo estas loucuras de amor em plena madrugada, algo iria acontecer para interromper aquela felicidade dos 2 jovens. Uma gravidez. Mamãe já não menstruava havia 3 meses. De repente cismou de começar a chupar limão. Andava enjoada. Nem precisou de médico, o que naquele tempo era bastante raro, um médico. Foi uma colega de serviço, uma mais velha, já casada, era mãe, experiente. Bateu os olhos na minha mãe e disse: Maria, você tá de barriga. É certeza, você tá. Maria, você tá de barriga. A minha mãe levou um susto. Imaginava a barra que teria que enfrentar. A empregada negra, grávida do filho dos patrões, ela dificilmente teria qualquer tipo de apoio. Tanto que, num primeiro momento, ela se calou. Guardou para si aquela observação da colega. Tá, Maria, é certeza, tá de barriga. Você tá de barriga. Sequer a mamãe teve coragem de comentar com o José Luiz. Mas nada na vida é estático, e muito menos é estática a própria vida que se faz. A barriga da mamãe foi crescendo, até que o próprio José Luiz, apesar da juventude, indagou: Maria, tá grávida?
Você está grávida? A minha mãe não respondeu com a voz, mas fez que sim, com a cabeça. Já não podia falar, porque as lágrimas impediam. José Luiz reagiu conforme o previsto. Ficou com medo da reação dos pais. Pelo amor de Deus, Maria, agora, meu pai, a minha mãe, eles me matam. Se souberem, eles me matam. E agora, o que eu faço? A minha mãe também não tinha solução. Ficou calada. As noites de amor foram interrompidas e deram lugar às noites em claro, sem sono, preocupação, medo. Mamãe não dormia pensando no que seria a sua vida dali para frente e do filho que estava em seu ventre. E de outro lado, José Luiz também não dormia, mas com medo dos pais, da reação do pai, da mãe. Até que chegou aquele dia. A barriga da mamãe já é imensa. Os patrões queriam saber o que estava acontecendo. Maria, o que está acontecendo? E a bomba explodiu, porque minha mãe só chorava, não dizia nada, só chorava. Mas como o José Luiz estava perto, ele teve coragem bastante nessa hora. Ela está grávida. A Maria está grávida. E eu sou o pai da criança. Nossa, a minha mãe me contou que foi como se o chão tivesse se aberto sob os pés da família e todos caíram. Houve um silêncio sepulcral. E depois era sua patroa falando. Maria, arrume as suas coisas agora. Eu não quero fazer escândalo. Eu não quero fazer escândalo devido à vizinhança, mas arrume suas coisas agora e vá embora dessa casa. Vá embora dessa casa, você não está escutando, Maria? Ouviu? Arrume suas coisas e suma. Não era surpresa para minha mãe. Não era surpresa, ela já imaginava que tal fato fosse acontecer. Enquanto ela arrumava as coisas numa mala, a família inteira ficou conversando na sala. Quando a minha mãe foi sair, José Luiz disse: eu vou lhe acompanhar, Maria. Eu não posso deixar você na Rua da Amargura, Maria. Eu vou te acompanhar. Era uma atitude de um jovem de princípios. José Luiz. Então ele levou a minha mãe até uma pensão que ficava no centro mesmo de São Paulo, nas imediações da Estação da Luz. Pagou um quarto para ela, pagou adiantado e prometeu que não iria se afastar. Aquilo não era tudo para minha mãe, não era tudo. O que a minha mãe queria? Ela queria, em verdade, era se casar com o José Luiz. Óbvio, ela o amava, mas como? Mamãe, ela se achava tão pequena para tocar nesse assunto, mas ela se sentia tão por baixo. Fora empregada da família do José Luiz até aquela data, era pobre. Para completar, tinha o peso do preconceito contra sua raça negra. Ela se olhava e não se achava de tão pequena que se considerava. Então ela iria se contentar com um pouco, pelo menos um pouco que o José Luiz pudesse oferecer. O pouco já era o bastante. Era assim que mamãe pensava. E foi assim que eu nasci. Mamãe morava na pensão perto da Estação da Luz. Nasci na Santa Casa de São Paulo. Pelo menos nisso o José Luiz acabou ajudando. Foi ali que eu nasci. Quando do meu nascimento, mamãe ainda continuou morando na pensão alugada pelo José Luiz. E ali ela seguiria morando comigo. O
José Luiz aparecia lá de vez em quando. Nesses momentos, ele se deitava com a minha mãe enquanto eu dormia. Eu tinha um bercinho. O José Luiz, no fundo, ele gostava da minha mãe. Ou pelo menos, ele gostava de se deitar com ela. E talvez assim, ele tivesse ficado para sempre, sabe? A mamãe lá na pensão. Ele, quando podia, ia para aqueles encontros fortuitos. Talvez tivesse ficado assim para sempre. A saber, mamãe e eu na pensão e ele morando e trabalhando com os pais. Ele trabalhava na joalheria dos pais, que ficava também no centro de São Paulo. Falei que talvez fosse assim para sempre, mas isso quando as pessoas se acomodam. Não era o caso da minha mãe, não. A mamãe, ela podia ser jovem, ela podia ter pouca experiência, ela podia se achar menos do que na verdade ela era, porque ela era imensa, mas ela se via tão pequenininha, coitada. Ela podia ser negra, mas isso nunca fora defeito. Ela tinha garra, ela tinha brio. É isso, a minha mãe tinha brio. E ela começou a achar que era muito humilhante continuar do jeito que as coisas estavam. Ela vivia na pensão. A pensão, tudo bem, não era mais do que uma pensão. Era inclusive custeada pelo José Luiz, mas faltava muita coisa. E eu não falo só do amor que faltava em sua vida também. Eu falo de outras coisas mesmo, coisas simples e básicas para que se tenha uma vida digna, honrada. Naquele dia, por exemplo, ela não se conformou, porque o leite havia secado. E ela começou a me dar um famoso leite. Esse leite ninho era o leite em pó. Era desse que eu tomava. Acontece que a lata do leite ninho havia acabado. Tinha 2 dias. Ela tinha, inclusive, pensado em dar do leite de vaca, mas tinha medo que desarranjasse o meu intestino. Então ela me voltou pro peito, e o peito, eu sugava muito. Devia ter leite, mas eu já crescido, gordinho, aquilo não me sustentava. E o José Luiz não aparecia. A mamãe resolveu, falou, eu vou lá na joalheria, pedi para ele o dinheiro para eu comprar a lata do leite ninho, uma vez que ela estava presa na pensão. Mas para que minha mãe fez isso? Para quê? O José Luiz, quando viu a minha mãe entrando na loja para pedir para ele o dinheiro para a compra da lata de leite ninho, nesse dia ele foi tão ignorante como nunca. Xingou a minha mãe, e ao tempo em que esbravejava que ela nunca mais pisasse ali para importuná-lo com nada, os funcionários, os demais, olhavam assim de rabo de olho. Foi uma humilhação contra minha mãe. Ele acabou dando de fato o dinheiro para lata de leite ninho, mas ele jogou na calçada. Sabe quando a pessoa pega assim, eram notas, mamãe me fala que eram notas, mas ao invés de ele entregar na mão da mamãe, ele jogou na calçada. Vai, pega isso aqui e some, não me apareça, nunca mais pisa aqui. Minha mãe se abaixou para pegar o dinheiro, mas nesse dia se sentiu tremendamente humilhada. E cheia de brios como tinha, arrumou o que tinha numa mala, me apanhou no colo, foi até a Estação da Luz. E na Estação da Luz, naquele ano, já se aproximava o fim do ano, entraríamos em 1951. Havia na época
um trem. Ela juntou aquele dinheiro, o dinheiro que ela já tinha, mais o dinheiro que o José Luiz atirou na calçada. Óbvio que ela já tinha comprado o leite para mim, havia me alimentado, porque, segundo ela, eu comia muito. Naquele momento, naquela época, 1951, tinha um trem que ele saía de São Paulo e ele ia para Porto Alegre. Não existe mais, mas havia. Esse trem saía de São Paulo e ia até Porto Alegre. Pra você ter uma ideia, passava, de acordo com a minha mãe me contando a história, ela foi contando 24 estações. O trem, ele parava em 24 estações. Ele saiu aqui de São Paulo às 10 horas da noite. São às 10 da noite daqui, da Estação da Luz. E foi chegar às quase 4 da tarde em Porto Alegre. Ela viajou das 10 da noite dentro daquele trem até 4 horas da tarde do dia seguinte, dentro do trem comigo. Por que ela escolheu? Ela falou: olha, por que o senhor escolheu Porto Alegre? Não tem explicação. Eu entrei na estação e eu queria ir embora. Eu queria ir embora. Diante do que eu tinha, eu queria ir para um lugar bem longe. Eu perguntei para uma pessoa: longe é Porto Alegre. Eu olhei e achei um nome bonito, Porto Alegre. Era tudo que eu queria, chegar num lugar, num porto que fosse alegre. E eu embarquei com você naquele trem, saía às 10h20 da noite, 10h20. E ainda comprei a passagem antes. Fiquei esperando, entrei no trem, mas eu não imaginava que fôssemos viajar tanto. Só chegamos no outro dia, depois de passar em 24 estações, chegamos às 4 da tarde em Porto Alegre. Foi sem rumo, coitada, de cidade em cidade, passando diz que cada estação que ela parava, o trem parava, ela falava: desço daqui ou não? Não, vou até Porto Alegre. Desço aqui ou não? Diz que tem uma hora que ela não aguentava mais, porque era muito longe. Ela estava pensando em descer antes. Não, ela foi até Porto Alegre. E quando ela desembarcou, ela se deparou com outra realidade, o sul do Brasil, onde o preconceito era ainda mais arraigado na época. Mas destino é destino. Foi em Porto Alegre que a minha mãe conheceu um homem que trabalhava com couro. E ela eu no colo dela, fazia frio. A minha mãe, quando viu que ele trabalhava com couro, ele estava com uma lã de carneiro. Ela falou: olha, o senhor não me empresta essa lã de carneiro para eu cobrir o menino? E esse senhor que trabalhava com couro, ele falou: empresto, mas a senhora está assim, no tempo, com esse frio? Entra. E foi ali que ela não apenas me cobriu com a lã de carneiro, eu ganhei um pouquinho daquele calor, e ela acabou sendo convidada por aquele homem para trabalhar com ele, para ajudá-lo. Ela era linda, minha mãe era linda. E foi aquele homem, sabe, que deu um lugar primeiro de pouso para minha mãe, mas deu muito mais do que isso. Deu um canto para minha mãe. Aquele homem era viúvo. Ele não se casava com ela, devido a todo o preconceito que havia na época. Mas ele se juntou com a minha mãe. Acabou tendo com ela outros filhos. Mais 2. E foi ali que eu acabei sendo criado, tendo
uma referência masculina. Aquele homem de nome Pedro, o homem dos coros. Pedro dos coros foi tão importante na vida dela e na minha. Eu só tenho que reconhecer. Minha mãe dizia, quando chegou a Porto Alegre, ela dizia que não foi ela que escolheu a cidade, foi a cidade que a escolheu. Foi luta, foi sacrifício, mas feito leoa, ajudando no couro. O Pedro, a minha mãe aprendeu a fazer muita coisa com o couro, inclusive a costurar. Nunca me faltou nada. Até família eu tive, meus irmãos, etc. Me formei um homem honesto, digno, honesto trabalhador. Prestei concurso público, passei, virei funcionário público. Aos 59 anos de idade, eu era um homem realizado. E foi com essa idade que a minha heroína, a minha mãe, acabou falecendo. Na verdade, ela veio a falecer depois que o Pedro já tinha falecido. E aos poucos, toda essa história que eu contei para vocês, aos poucos eu fui tirando da minha mãe. Não foi assim que eu fiquei sabendo tudo de uma vez. Não. Foi um sacrifício. Foi um sacrifício porque foi uma história que eu fui cavucando, sabe? Indo atrás, garimpando. Um garimpo. Uma pesquisa que eu fui fazendo. Porque eu queria saber um pouquinho das minhas origens. E fiquei sabendo disso aos 59 anos de idade. A minha mãe faleceu. Aos 59 anos de idade foi que eu obtive todas essas informações e talvez a mais importante delas. A mais importante era, e eu não tinha essa informação, era que a família desse José Luiz, o meu pai, né? Eu não sabia disso, tinha uma joalheria no centro de São Paulo. Eu tinha condição. A minha mãe havia falecido, o Pedro já tinha falecido há mais tempo ainda. Falei, vou atrás. Eu não tinha notícia da joalheria, vou atrás. E foi aí que eu saí de Porto Alegre. São Paulo estava completamente mudada, transformado, o centro totalmente mudado. Eu fui mais ou menos no lugar, assim, onde poderia existir a joalheria, mas não tinha mais absolutamente nada. Inclusive, aquele prédio que talvez fosse ali a joalheria, já havia se transformado num galpão, agora era um estacionamento, mas não tinha mais nada. E aí eu comecei a pesquisar. Tinha aqui uma joalheria. Me dizia a dona Rosa, uma vizinha já velhinha, uma senhora beirando 90 anos, para você ter uma ideia. Ela falava as coisas de maneira lúcida, mas de vez em quando, sabe, ela dava uma viajada assim, eu nunca tinha certeza. E ela foi me dando a informação que eu buscava. E fui somando com coisas, e através dessa senhora, dona Rosa, eu consegui descobrir um parente daquela família espanhola que teve no passado uma joalheria assim assada. E aí foi através dessa pessoa que eu falei o nome mágico, José Luiz. Seria José Luiz, né? José Luiz. O tio José, ele está vivo. Nossa, quando a pessoa falou assim, ele está vivo, meu coração, sabe, palpitou dentro do peito, parecia que ia saltar. Está vivo? Tá, ele não está bem, mas está vivo. Eu posso me encontrar com ele? Lógico que pode. E essa pessoa, inclusive, me levou até aquela casa.
que ficava no Alto da Lapa, uma casa térrea. Ao entrar na casa, eu vi, sentado na poltrona, um senhor, magro, segurando uma bengala. Tio José, tudo bem, tio? Eu conheci esse senhor e ele quis vir aqui conversar com você. Oi. Satisfação toda minha. E qual é o seu nome? Germano. Qual? Germano. Você chama Germano? Oh, não fala isso. Ele começou a chorar. A pessoa que estava comigo falou: tio, tá chorando? Sim, Germano. Germano é o nome do meu filho. O senhor tinha um filho chamado Germano? Eu perguntei. Sim. Seu filho sou eu. Como? Sou eu. Seu filho sou eu. Minha mãe, Maria, trabalhava na sua casa. Meu Deus, é você? É você? Abracei aquele corpo frágil. Beijei a sua testa. Dizer o que para aquele senhor tão frágil? Criticá-lo por um passado, não. Eu tinha apenas que dizer aquilo que veio à minha mente. Que bom te encontrar com vida. Germano. Foi Deus quem me mandou ao encontro dele. Conheci o restante da família. Ele havia se casado com Laurinda, uma mulher também negra. Olha que coisa. Ele me contou com as suas imensas dificuldades de que fez questão de se casar com uma senhora negra para poder desafiar a família, porque ele acusava a família pela perda da Maria. Ele disse que Maria sempre fora o grande amor da sua vida e a Laurinda era aquela que o compreendia. E compreendia tanto e o bastante que entendeu que se casava com ela mais por uma amizade, por um desafio, do que por qualquer outra coisa. O casamento deu certo. Tiveram 3 filhos. Eu tinha 3 irmãos, 3 outros meio-irmãos. Era meu destino. Eu tinha 2 meio-irmãos em Porto Alegre e 3 em São Paulo. E aí eu fui conhecê-los, um por um. José, que era só José. O Adalto, que era o do meio.
E a moça, Margot, que era a caçula de todas. Conheci os meus 3 meio-irmãos de São Paulo. Conheci minha família. Ele me perguntou se me faltava alguma coisa. Eu disse que graças a Deus não. Falei das vitórias da minha mãe, do encontro dela com o Pedro do Coro, das aventuras todas que mamãe contou. Eu não sabia. Tudo que eu sabia era o narrado por ela. Contei tudo, como foi a viagem, como ela foi, porque ele falou que ele suspeitou da mamãe em qualquer lugar no mundo, menos Porto Alegre. Ele disse que tinha certeza que minha mãe tinha voltado para Minas Gerais, para o Nordeste, mas nunca, jamais em Porto Alegre ele a procurou. Você vê que coisa. Foi Deus que me mandou o seu encontro. O tempo de convivência com o meu pai não chegou a 8 meses. 8 meses depois ele veio a falecer. Ficaram os irmãos com quem eu tenho uma excelente convivência, tanto os de Porto Alegre como os daqui de São Paulo. Mas poderia ter sido tão diferente, né? Eu acho que a grande lição dessa minha história, o que fica no final poderia ter sido tão diferente. Não houvesse essas tolices. O preconceito, e aí não foi só a questão do preconceito racial, mas o social, as grandes diferenças, inúmeras diferenças. Uma coisa que ele destacou, a cena quando ele jogou o dinheiro na calçada. Ele disse que se arrependia amargamente, ele ria. Ele falou assim, porque ele jogou muito mais, porque ele estava com dinheiro para depositar no banco. Então ele, na hora da raiva, disse que ele enfiou a mão no bolso, e o que tinha dentro do bolso, assim, ele pegou, mas ele falou assim, era uma quantia muito boa, era um bom dinheiro. Ele pegou e jogou o dinheiro na calçada. E ele falou, cheio de batedor, porque na época, 1951, tinha muito batedor de carteira, né? Ladrãozinho na rua. Hoje a gente chama de trombadinha, mas naquela época era outra coisa. Quando ele fez o ato, que ele se arrependeu. E a minha mãe ainda demorou para pegar o dinheiro. Falou, era muito mais do que uma lata de leite ninho. Talvez por isso que a minha mãe foi comprando coisas no trem, conforme ela me falou. Essa é a história, a minha história, que poderia ter sido diferente, mas olha, quer saber de uma coisa? Acabou sendo boa do jeito que ela foi. Eu acho que o Pedro do Coro foi tão necessário. Eu ter sido acolhido pela lãzinha de carneiro do Pedro do Coro foi tão necessário. Eu não sei, eu acho que eu não mudaria nada. Se fosse me perguntado, e aí, o que você gostaria então de mudar na tua história? Eu apenas digo que ela poderia ter sido diferente se não houvesse a carga preconceituosa, mas eu, particularmente, não teria mudado nada. Quero que você comente. Manda o teu comentário para cá. E se puder, manda também o seu valeu. Tá valendo demais.